Olá pessoal, boa noite, paz seja com todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao programa Liberdade e Vida. Liberdade e Vida só em Jesus, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, bairro Nova Era, ali na rua Sebastião Alves Marcato, 119, a segunda paralela a São Francisco. Você passou o trevo da BR-040, você vai e entra a primeira à esquerda, uma mão única, fluxo, você vai, segunda paralela, você sobe, você já está lá, perto da gente lá, para poder estar conosco numa noite de comunhão, numa noite de louvor, numa noite de adoração, numa noite de bênção para a glória do nome de Jesus, aleluia. E mais uma vez é um prazer estar contigo nessa noite tão abençoada do dia 24 de abril de 2020, graças a Deus, aleluia. Mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando. Aleluia, maravilha, né? E nós queremos convidar você, graças a Deus nós tivemos uma abençoada reunião agora, às 7h30, às 8h30, palavra de motivação, de força, né, do pastor Adriano, né, falando que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Maravilha, né? Falando de confiar em Deus, das qualidades daqueles que confiam no Senhor, né? E graças a Deus foi muito bacana, em nome de Jesus, tá bom? E domingo agora, se Deus quiser, às 9 horas da manhã e também às 6h30 da tarde, nós estaremos ali juntos, compartilhando e participando da ceia do fortalecimento. Não é a Santa Ceia, veja bem, é a ceia do fortalecimento no período da manhã, no período da tarde, pedindo a Deus e buscando a Deus para nos fortalecer na presença do nosso Deus, né? Para nos fortalecer na presença do nosso Pai. Você é o nosso convidado a participar, porque nós temos a certeza que Deus estará operando na sua vida de uma forma sobrenatural e poderosa no nome de Jesus, tá bom? E no dia 1º de maio, nós vamos ter ali a campanha, né, repreendendo os devoradores do inferno, conforme o livro de Joel, capítulo 2. Repreender o cortador, o migrador, o destruidor e o devorador, 4 gafanhotos que vêm sobre a nossa colheita, sobre a nossa vida, para poder, né, tentar destruir, mas o sangue de Jesus tem poder e vai ser muito abençoado em nome de Jesus esse trabalho que nós vamos fazer, essa campanha. Trabalho não, essa campanha que nós vamos realizar no dia 1º de maio, sexta-feira. Transmissão, aliás, presencial. Hoje nós tínhamos lá um grupo bacana lá na igreja, lá, né, o obreiro Valério, o obreiro Luciana, o obreiro Jaci, mais os irmãos ali, pastor Eduardo, todo mundo ali. Foi muito bacana ver os irmãos, né? Não todos, né? Uma boa parte dos irmãos, nem boa parte, né? Um número lá razoável, mas foi muito bacana ver os irmãos ali, presencial e também online. Vai ser bênção para a glória de Deus, tá bom?
Programa Liberdade e Vida. Liberdade e vida só em Jesus, aleluia. Graças a Deus. Vamos lá? Aleluia, maravilha. Amado de Deus, hoje na tarde nós lemos o capítulo 21 do livro de Atos, onde Paulo em Jerusalém passa por uma provação violenta, é espancado até tirar as forças dele, e no final daquele tumulto todo, ele pede a palavra, e o capítulo 22 começa com ele pedindo essa palavra, essa oportunidade, e começa assim o capítulo 2, versículo 1. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, olha só que coisa fantástica, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho de que cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco quando de repente uma forte luz veio do céu, brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanharam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, olhe onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplandor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados e invoque o nome dele. Oh, maravilha! Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de sinagoga a outra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas roupas e lançando na poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza, fosse açoitado e interrogado para saber o que o povo gritava daquela forma, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam e a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir ao comandante:
que vai fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Violento, hein? Se eu paguei para ser cidadão romano, para ter privilégio, Paulo fala assim: eu nasci romano. Rebentou, hein? Ô glória, hein? Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano, e nós já comentamos sobre isso. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e deu ordem que se reunisse aos chefes do sacerdote e de todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles. Maravilha? Vamos lá? Ô glória! Vamos para o 23 de uma vez? Vamos no 23 de uma vez? O 23 é pequenininho, a gente já vai... pequenininho mesmo. 23, vamos lá fazer a leitura do 23. Então Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus e com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para julgar, conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, brandou no sinédrio: irmão, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança da ressurreição dos mortos? Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos e nem espíritos, mas os fariseus admitiam todas essas coisas. Muita sabedoria de Paulo, né? Ele sendo julgado, julgou um contra o outro. Meu Deus! Houve um grande alvoroço. E alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-os aos chefes dos sacerdotes e os líderes de judeus, disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio, peçam ao comandante que faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre esse caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro chamou-me, pediu-me que eu trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? E ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois
mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer, não beber, enquanto não matarem. Então estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recompensou-lhe, recomendou-lhe, me desculpe, não diga a ninguém o que você me contou isso. Então ele chamou 2 dos seus centuriões e lhes ordenou: prepare um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas da noite. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lícias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morrer ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados cumpriram o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátrite. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e ele entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informando de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Diga amém, glória a Deus, aleluia. Temos dois capítulos próximos, o 21 e o 22 e o 23, para entendermos toda a conspiração que se levantou contra Paulo a ponto de ser levado ao governador, né? Tamanha a conspiração contra Paulo. Que toda noite, todo dia, todo tempo, aliás, todo momento que nós fazemos a leitura de um texto sagrado, né, livro de Atos, conforme os 21 dias lendo esse capítulo, como cronograma, lemos 2, amanhã vamos ler o 24 e 25, depois nós vamos ler o 27 também, vamos trabalhar para poder, domingo, a gente encerrar bem bacana para a glória de Deus, ao meio-dia. Você pôde perceber, aqui é um contexto histórico, puramente histórico. Aqui é um momento histórico, né? Prisão, perseguição, né? Motim, aliás, uma cilada sendo montada para tirar a vida de Paulo. Agora, o que eu poderia tirar desse texto histórico? O livro de Atos, como nós falamos, né? Ele é um livro histórico. O que nós podemos tirar dessa história? O que nós podemos extrair dessa história? O ódio das pessoas em matar Paulo, fizeram 40 homens, fazem um juramento de que só iam voltar a comer quando matassem Paulo. A
gente poderia tirar a fúria dessas pessoas, como nós vemos nos desenrolar dessa história. Nós podemos tirar também uma outra parte bacana, né? Como assim a gente está te orientando? O Espírito Santo é que faz a obra, te revela aquilo que você ouviu entre as linhas que foram ditas, né? Desculpa os atropelos às vezes, mas o que nós poderíamos tirar desse contexto, aliás, desse texto histórico, né? Poderíamos, como nós falamos, tirar essas instruções, tirar essas orientações, mas eu gostaria de tirar uma parte dessa história, não está implícita, não está, aliás, não está explícita, mas falar da dureza do Evangelho. O Evangelho é uma bênção. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo e não procurou conhecer o Evangelho é maravilhoso. Mas o Evangelho é duro. E a dureza do Evangelho nós vemos nos escritos aos quais nós estamos compartilhando contigo durante esses dias de quarentena, durante esses dias de 21 dias. Escolhemos esse texto, né, agora no finalzinho, para cumprir com a cronograma, tanto de manhã quanto à noite, para poder compartilhar de você. Eu acho que você está tendo você não me perdoe, nós estamos tendo assim uma riqueza de conteúdo, o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está trazendo coisas preciosíssimas para nós, ali de informação, de instrução. Falou muito ao meu coração ontem, nosso Deus, me fez lembrar de muitas coisas, me fez lembrar de pessoas. Infelizmente, gostaria de lembrar dessas pessoas em situações melhores, mas elas infelizmente não estão em situações confortáveis, principalmente no ato e no exercício de sua fé. Então a gente vê, amado de Deus, a gente vê o que o Evangelho pode provocar. O Evangelho ele pode provocar uma salvação em massa, mas o Evangelho também nessa situação, na vida de Paulo, provocou um ódio enorme nas pessoas. Ainda mais quando ele chega no meio de fariseus e saduceus, cada um defendia alguma coisa, e ele solta sobre a ressurreição. Meu Deus do céu, aquilo ficou o povo alvoroçado, aqueles que se diziam intérpretes da lei, aqueles que se diziam enviados por Deus. Irmãos, houve um conflito, um bate-boca, algo de extrema violência, como nós lemos ali, a ponto de Paulo ser protegido. Olha como é que as coisas acontecem. Paulo é protegido ali por uma escolta romana, porque senão, se deixasse Paulo ali, irmãos, seria um verdadeiro genocídio. Eles iam arrancar braço, perna, cabeça, olho, orelha, iam desfazer de Paulo em pedaços, de tanto ódio que havia ali. Olha o que é o Evangelho. Quando nós vemos uma notícia de um campo missionário, vamos orar pelos campos missionários que nós temos. Quando nós olhamos e vemos, assistimos, ouvimos e recebemos uma notícia de campos missionários, irmãos, a gente vê, graças a Deus, o Evangelho tomando proporções fantásticas. Mas quando a gente olha, como nós falamos hoje de manhã, ou ontem à noite, hoje de manhã, falando desse pastor Ed Liu, que ministrou 2 vezes em 2 conferências em tempos separados. Nós tivemos a oportunidade de estar com ele ali, ele ministrando uma palavra. Ele é o 7º numa lista de muçulmanos para poder morrer. Ele não é muçulmano, mas os muçulmanos colocaram ele em 7º na posição naquele ano que eu fui, alguns anos atrás. Eu acho que já caiu uns 3, 4 anos, está quase morrendo, se já não morreu, e perdoe-me até me falar uma coisa dessa, por causa da violência do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho. Satanás não gosta do Evangelho, o diabo não gosta do Evangelho, ele não gosta de saber que Jesus está ressuscitado,
Ele não gosta de saber que Jesus é vivo, está no nosso meio, anda conosco, fala conosco, está conosco. Irmãos, isso trouxe uma fúria violenta para aquelas pessoas. E agora a gente vê o que nós podemos tirar ali. Algumas coisas. Primeiro, o evangelho é violento. O evangelho, irmãos, ele não é fácil, não. Você tem que negar todos os dias, você tem que negar todas as horas, você tem que ter uma vida de negação. Negar na sua carne, os seus desejos, suas vontades, mesmo que elas venham aflorar na pele, você tem que vencer essas vontades. O evangelho ele é duro porque ele te coloca numa situação de morte. Olha o que nós estamos vivendo. Olha o que nós estamos passando. E vamos passar ainda, irmãos. O Brasil não se recupera tão cedo daquilo que está acontecendo. Mas eu quero que você tire os olhos do Brasil. Outros países menores que o Brasil. Vamos pegar aqui o Chile, a Venezuela. Ninguém fala da Venezuela. Ninguém fala do Equador. Ninguém mostra nada sobre Cuba, Guatemala, Costa Rica. Esses países latinos nossos, o México da onde veio a gripe suína, os porcos no México contaminado, ali surgiu a gripe suína através dos porcos. No México, em 2009, 2008, 2000 alguma coisa. Ninguém fala, irmãos. Mas está tudo quebrando, irmãos. Se você acha que o Brasil está ruim, olha lá fora. Antes de você falar que o negócio está difícil aqui, olhe lá fora. Olhe nas Guianas Francesas ali em cima no Brasil. Olhe na África, no Haiti. Olhe em Angola. Olhe em Moçambique. Olhe em Portugal. Não olha para os países da Europa porque eles são outras estruturas. Estão acostumados a conviver com certas coisas e eles precisam ser rápidos em muitas coisas e principalmente na área econômica. Mas vê outros países menores para você ver, com recursos parecidos com o do Brasil ou menos que o do Brasil, para você ver o que está acontecendo. Irmãos, veio para quebrar, irmãos. Para quebrar, jogar lá embaixo, trazer problemas. Infelizmente. Por isso que o evangelho é duro. É duro porque eu não abro mão do evangelho. É duro porque eu posso pagar com a minha vida, mas não abro mão do evangelho, do amor a Jesus Cristo. Não nego o seu nome, não negarei, como estou falando na primeira pessoa, mas não falando de todos nós. Então a gente vê o evangelho duro, o evangelho pesado, o evangelho que chega a gerar ódio nas pessoas. Chega a gerar ódio nas pessoas. Esse ódio, há um tempo atrás, esse ódio foi manifestado por causa de uma liberdade que se foi dada. Pegando objetos sagrados, introduzindo em partes íntimas, fazendo dos objetos sagrados objetos sexuais, estando em lugares sagrados com cenas obscenas. Irmãos, o evangelho provoca ódio. Provoca ódio quando passa todo ano, quando todo ano acontece uma reunião no estado de São Paulo, em outras cidades, como aqui infelizmente em Juiz de Fora, acontece uma reunião e ali eles pegam o que é sagrado. Hoje você viu numa festa popular de início de ano, você vê o que eles fizeram com o sagrado, e você vê o que eles fizeram com a santidade. Você viu o que eles fizeram com o santo, com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado. A anunciação de coisas em cima do sagrado, em cima do que é santo. Olha o que eles fizeram. O ódio do Evangelho, o ódio do Evangelho. O ódio do Evangelho. Agora, quem odeia esse Evangelho? Satanás. Por isso que ele influencia homens, governos, para poder encher suas mentes de coisas e leis que podem prejudicar por ódio ao Evangelho. Por ódio ao Evangelho. O que nós podemos tirar em meio a esse ódio? Deus protege a nossa vida.
Deus guarda a nossa vida. Deus usou um comando romano, olha a quantidade de homens. Deus usou essas pessoas para guardar Paulo, porque Deus tinha um propósito com Paulo. Quando Paulo estava ali, à beira da morte, o Espírito Santo chega ali e fala assim: você não vai morrer, você não vai morrer aqui, você vai ter que ir a Roma. Eu quero que você vá lá em Roma, eu quero que você vá lá na capital dessa nação. Eu quero que você vá lá. Imagina o que Deus não ia fazer ali. Imagina o que Deus fez ali. Nós vamos ver mais para frente. Então, meus amados, o que eu posso tirar? Que Deus é um Deus que nos guarda do ódio. Deus é um Deus que nos guarda das violências. Deus é que nos guarda das coisas ruins, dos tramas, daquilo que desejam fazer de mal contra nós. Deus é quem nos guarda. Aleluia. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ei, maravilha, ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Aleluia. Vamos orar. Quero orar por você, por sua família. Hoje uma irmã ligou para mim falando de alguns testemunhos de cura que ela recebeu. Eu fiquei muito feliz sobre isso. A gente vê Jesus abençoando. E toda vez que você puder, manda o seu nome para cá. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que venha operar na sua vida de uma forma sobrenatural e poderosa em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar pela Meire Ciano, que pede oração, para Rosiane Coelho, que está aniversariando, e a sua família. Ei, maravilha, hein? Rosiane fazendo aniversário. Deus abençoe, irmã Rosiane Coelho. Nós vamos orar pela Inayara de Oliveira, que pede oração para Zezé, para o Irã, para o Luciano e toda a sua família. Maravilha! Eu conheço essa turma aqui, viu? Glória a Deus, aleluia! Nós vamos orar também para apresentar o irmão pastor Júnior, que está comemorando aniversário hoje. Deve estar uma festa lá na casa dele hoje. Deve estar uma festa, tá bombando, uma churrascada, brincadeira. Vamos orar pela Fabiana Silva, pelo Diógenes Silva e a Camila Bittencourt, que estão internados, doentes, e também o seu bebê. Ela está com o bebê, né, esperando o bebê. Nós vamos orar para que Deus ponha as mãos sobre eles e venha curar de uma forma poderosa e maravilhosa. Nós vamos orar pela Áurea da Silva, pelo Sebastião Geraldo, pela Áurea, pela Vera Lúcia Eusébio. Vamos orar pela Ivone, né? Oi? Isso, a Ivone Guilarducci. Vamos orar pela Lúcia Faria e pede oração de agradecimento pela vida do Ramon, que já está em casa. Maravilha, hein, Ramon? Deus te abençoe, maravilha. Agora é só juízo, só bênção para recuperar rápido em nome de Jesus, né? Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar por você que nos assiste. Você que estará nos assistindo no nome de Jesus, tá bom? Nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos, meu Deus, estas pessoas diante do seu altar agora, aleluia. Ó Deus, e te pedimos, Pai, que de uma forma sobrenatural o Senhor venha sobre estas vidas, curando, abençoando, ó Deus, suprindo as necessidades de cada um, meu Deus, de uma forma sobrenatural. Venha suprir a necessidade física,
venha suprir a necessidade emocional, venha suprir essa necessidade familiar, venha, meu Deus Todo-Poderoso, salvar e alcançar essas vidas de uma forma muito poderosa. Meu Deus, essa pessoa que provavelmente, Pai, essa pessoa que estiver passando por uma luta, por uma prova, meu Deus, entre na batalha junto com esta pessoa, como o Senhor entrou, meu Deus, dentro da fornalha ardente junto com os teus filhos, e a tua palavra diz que nem o cheiro de fumaça ficou no cabelo deles, de tão grande e tão poderoso e maravilhoso foi o livramento. E este é o livramento que nós pedimos para estas vidas que nós aqui apresentamos e por essas pessoas que estão nos ouvindo agora. Espírito Santo de Deus, mova de uma forma milagrosa. Espírito Santo de Deus, mova de uma forma sobrenatural na vida desses teus filhos, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, em oração no nome de Jesus, e te agradecemos para todo sempre. Amém e amém. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Maravilha! Glória a Deus, aleluia! Amados de Deus, o programa Liberdade e Vida vai chegando por aqui, aliás, vai terminando por aqui, né? Amanhã, meio-dia, né? Amanhã, meio-dia, nós estaremos juntos no programa Encontro com a Palavra. Amanhã, meio-dia. Mas amanhã também, à noite, 9h30, nós vamos estar juntos para fechar esse cronograma, que eu estou gostando de estar lendo o livro de Atos, né? Não que a gente não tenha lido, né? Mas é bom a gente ler junto, você ouvir, mesmo que a gente fica tropeçando, às vezes dá um sono, infelizmente, a gente passa um dia meio corrido, vai para lá, vem para cá, resolve um negócio ali, resolve um negócio lá, a gente às vezes fica meio agitado, às vezes você passa por tanta coisa, sua cabeça fica tão cheia, que às vezes você acaba cansando, a bem da verdade. Existe o cansaço físico, o cansaço mental. O cansaço mental é aquele que você fica, às vezes, até a noite inteira, pensando, acorda pensando, levanta pensando. Esse é violento, esse o corpo não descansa. Mas tá indo legal, né? Eu estou gostando muito. Vamos ver o que Deus tem para frente, viu? Nós estamos preparando coisas bem bacanas aí pra gente, em nome de Jesus, tá bom? Pra gente poder encorpar tudo isso. Tem muita coisa legal vindo aí, viu? Muita coisa bacana em nome de Jesus. Mas, enquanto isso, nós vamos agradecendo aqueles que têm nos ajudado a fazer esse programa à noite e à tarde, que é a minha esposa, né? Graças a Deus, lá na igreja, a parte técnica, os meninos lá, enfim, vai dar tudo certo para a glória de Deus. Mas quero dizer, já deu certo em nome de Jesus, tá bom? Indo lá no YouTube, você vai lá, põe um joinha, bacaninha lá, a gente fica feliz, né? Todo mundo recebe joinha, é legal, é muito legal. Aí você está lá com a gente, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fique com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.